Vocês viram o VAR de hoje? No Jacone? Aquilo sim colocou um time na final. Ela bate. Essa é a minha pergunta. Tem que ter intenção envolvida ou não? Teve o choque, é pênalti, Flávio Prado, com o pé alto. Eu acho que ele vai olhar o VAR. Quinteiros na confusão. Ih, ó. O Quinteiros. E aí, meu amigo do Sport Like, vou trazer para vocês toda a confusão do jogo ontem na decisão para quem ia para a final entre o Grêmio e o Juventude. Muita pancadaria dentro do campo. O treinador do Grêmio agrediu o jogador Enio e essa conversa foi parar na delegacia. Vocês vão ver aí também a fala do presidente do Internacional, que ficou chocado com tudo que aconteceu lá no Alfredo Jacone, mas tudo aconteceu por causa daquele lance, do último lance do jogo, onde o jogador do Grêmio fez o gol de bicicleta e o Daronco, que estava na frente, não marcou o pé alto, confirmou o gol e o Grêmio se classificou para disputar e para tentar ser octacampeão. Então o pessoal do Internacional está revoltado. Mas vamos para lá, vamos ver o que foi que aconteceu. O Tricolor ficou com um jogador a menos desde o finalzinho do primeiro tempo, quando o zagueiro Gemerson foi expulso. Na etapa final, o time da casa abriu 2-0 com Adriano Martins e Mandaca. O resultado garantia vaga na final. Mas aí, aos 51, Gustavo Martins fez de bicicleta e o lance foi polêmico. O Juventude pediu a marcação de falta na jogada. Depois da revisão do VAR, o árbitro Anderson Daronco confirmou o gol e expulsou o técnico do Grêmio, Gustavo Quinteiros, e o zagueiro Reginaldo, do Juventude. E a decisão foi para os pênaltis. E ele, Thiago Volpi, defendeu 2 cobranças. Enio perdeu a última e o Grêmio venceu por 3-2. Elia, que loucura! Você viu polêmica mesmo nesse gol de bicicleta? Eu vi polêmica o tempo inteiro, né? Assisti esse jogo assim, embasbacado com tudo que estava acontecendo. Primeiro, o Gemerson foi incompetente, o cara toma 2 cartões amarelos, um na sequência do outro, perigoso, colocando em risco a possibilidade do time dele estar na decisão no campeonato tão importante quanto é o Campeonato Gaúcho. Então, são erros que, na minha opinião, têm que ser penalizados no bolso. Com todo respeito, não quero saber se não teve intenção, o inferno está cheio de gente com ótimas intenções, enquanto você erra de maneira capital, de maneira crassa, como foi o caso do Gemerson, na minha opinião, tem que ser penalizado no bolso, ou seja, multa em cima do próximo salário. Dito isso, o que acontece no jogo? 1-0 para o Juventude. E é interessante, porque como você tem uma decisão em 180 minutos, a primeira decisão, ela foi toda dominada pelo Grêmio. O Grêmio estava muito melhor e fez 2-1 na primeira decisão lá na Arena do Grêmio. Ótimo, veio com a vitória para jogar contra o time do Juventude. Aí o time do Juventude vai muito melhor no primeiro tempo, mas muito melhor. Foi mesmo. E aí, tava ganhando de 1-0, e aí tem o Gemerson expulso pelo lado do Grêmio, ou seja, é natural que o Juventude fosse alavancar a sua classificação. Começa o segundo tempo, Juventude confirma, faz o 2-0. E aí, inteligentemente, porque eu faria a mesma coisa, não tem erro nenhum no técnico, o técnico começa a preservar a posse de bola, jogar no contra-ataque, usar o erro do Grêmio, e é isso que ele consegue. Ele consegue tanto, e ele ia garantir o Juventude na final do Campeonato Gaúcho. Na última jogada, o árbitro deu, acho que não sei quantos minutos de acréscimo, se foram 6, sei lá, mas é a última jogada, e acontece tem um replay aí, ó. Exatamente esse lance. Eu estava vendo, eu vi vários, eu respeito os árbitros que foram contra, que acharam que foi jogada temerosa ou temerária do Gustavo Martins, mas eu te digo o seguinte... O pé no rosto, a imagem é forte. Não, mas veja só, quem chega com o rosto no pé do Gustavo Martins é o defensor do Juventude. Se você pegar, ele pega totalmente na bola. E outra, ele pega totalmente na bola. O jogador tá aqui, ó. O jogador tá atrás. Ele pega totalmente na bola. Onde tá o Daronco? Eu te pergunto, alguém tem visão melhor do que o Daronco? Ele tá muitíssimo bem posicionado. Muito perto e muito bem posicionado, e o Daronco é alto. Então, eu respeito os outros árbitros do Brasil que foram contrários. Eu vi vários árbitros falando que foi jogada temerária, que o gol deveria ser invalidado. Então quer dizer que o Daronco não sabe nada. O que esses árbitros que foram contra
esse gol marcado a favor do Grêmio, eles estão dizendo, eles só podem estar dizendo duas coisas. Ou que o Daronco é um baita incompetente, ou que o Daronco tem parte pri contra a equipe do Juventude. Só pode ser uma das duas coisas. Porque se eu tenho um árbitro do tamanho do Daronco, com a qualidade do Daronco, eu não estou aqui para defendê-lo não, hein? Eu estou aqui para defender o histórico do Daronco. Eu tenho um cara que tem esse tamanho como pessoa, de altura. O tamanho que ele tem como árbitro, é o melhor árbitro que tem atividade no futebol do Sul. Um dos mais importantes da história do futebol gaúcho. O cara tá nessa posição e ele confirma o gol. E o VAR, tanto que ele foi pro VAR só por obrigação. Ele foi pro VAR, ele avisou os jogadores do Grêmio. Ele falou, tô indo pro VAR. Foi pra ver a expulsão também. Porque depois aconteceu um negócio com o Quinteiros, que o Quinteiros nem teve. Ele tá olhando pra frente, ele mexe a mão e pega no garoto. Ele até tinha que ser expulso, foi expulso merecidamente, mas ele não teve a menor intenção. Não vou aqui ficar fazendo tipinho, falar que ele agrediu o garoto do Juventude. Ele não agrediu nada. Ele foi incompetente quando ele mexe com a mão sem estar olhando. Ele tá olhando pra frente, ó, você observa, ele tá olhando pra frente e ele acaba realmente tocando no rosto do garoto do Juventude, tem que ser expulso por imprudência, mas não porque ele teve intenção de bater, teve intenção de machucar, nada. Então o Daronco vai pro VAR, mas ele já avisa... Mas olha, a imagem, ela é dureza, Elia. Ainda que não tenha a intenção de agressão, é a mão no rosto de um jogador. Mas é o braço aberto aqui no rosto do jogador. Perfeitamente, então decisão correta. Não, a decisão tá correta, por isso que ele foi expulso. Se você é imprudente, não interessa... Olha o carinho dele com Ainda que ele não tenha sido violento, foi completamente ele tá olhando pra frente, tá olhando pro Daronco. Aí alguém tá perto dele, ele sabe quando você quer se desvencilhar de alguém que tá perto de você, mas ele foi imprudente e mereceu ser expulso, tá tudo bem. Então, pra você, acertadas as decisões. As duas decisões do Daronco acertadíssimas. O Daronco, ele valida um gol. Lembra, alguns dos gols mais lindos da história do futebol, eles são de bicicleta. Você concorda comigo? Claro. Então eu não posso inviabilizar a possibilidade de alguém dar uma bicicleta. Agora, o cara é defensor, ele chega atrasado, e aí ele põe a cabeça ele põe a cabeça, ó, tá vendo, ó? Eu vou te mostrar aqui, ó, você vai ver, ó, você tá atrasado, o Gustavo Martins tá fazendo o movimento, você tá atrasado, você tá aqui, você tá atrasado, e aí você vai com a sua cabeça... Você penaliza quem tá tentando o diferente. Não, aqui, ó, você está atrasado, porque você tá vendo, ó, ele vai na direção da perna. Ele vai na direção da perna. Então quer dizer que toda vez que alguém for fazer um gol de bicicleta, eu me coloco em risco e vou com a minha cabeça na direção da perna, o árbitro tem que invalidar o gol? Não. Ele toca na bola, ele está na frente para tocar na bola com o movimento perfeito e o cara vai com a cabeça na direção dele. Viene un jugador rival, me agarra de los brazos, yo trato de sacarlo con más fuerza y se golpea, pero nunca tuve intención de agredir a nadie, eso lo hablé con el jugador, le expliqué más de una vez y él me entendió porque fue así. Pero bueno, son cosas que suceden en el fútbol. Quise entrar a hablar con el árbitro, porque el árbitro dio gol y después fue a ver el VAR. Entonces, si una vez que da gol, después va a ver el VAR. Entonces, entro para hablar con el árbitro. ¿Por qué hace eso, no? Eso fue la situação. A arbitragem, acho que eu lamentei no jogo anterior ter que falar de arbitragem, porque eu vi um belo jogo de futebol, tanto do Grêmio quanto do Juventude. Salientei lá que as questões que prejudicaram o Grêmio na partida anterior, elas poderiam até mesmo gerar uma desclassificação do Grêmio, porque o Grêmio poderia ter ampliado aquela vantagem do jogo anterior. Esse jogo a gente sabia que da complexidade do jogo. O que eu vejo assim em relação à arbitragem, o resultado não passou pela arbitragem, o que talvez eu até não revi os lances, mas eu vendo lá da cabine, achei que o primeiro cartão amarelo do Gemerson talvez foi um pouquinho de exagero. No mais, eu vi uma arbitragem justa, que é o que se pede aqui. Então, é justo. Uma outra inversão de falta, algumas faltas que a gente entende que poderia não ter dado ou assimilado, mas eu acho que num contexto geral foi uma boa arbitragem. A nível de Daronco, que a gente sabe que é bastante elevado. Vocês viram o VAR de hoje? No Jaconi? Aquilo sim colocou um time na final. O Simon, o Gaciba e o Paulo César de Oliveira, que são ex-árbitros, todos foram unânimes em dizer
que aquilo era falta e não poderia ter dado gol. Só quem disse que tinha que ser gol é um que nunca apitou. Nunca entrou em campo. Não apitou nada. Esse disse que foi. Aliás, parece que agora me disseram e se enganou. Pediu desculpas. Porque olhou um ângulo que não existia. Gente, e o que foi feito até agora é uma vergonha. É uma vergonha. Se colocou o campeonato em suspeita e nada aconteceu. O treinador foi expulso e foi da coletiva. Quando é proibido. E vai ficar todo mundo quieto e dizer que é a mesma coisa. Que o Bisol disse o D'Alessandro é igual a essa bandalheira que fizeram. Vai todo mundo dizer que é a mesma coisa? Que é no mesmo nível? Desculpa, mas isso está no limite. E o jogo terminou onde provavelmente queriam que terminasse essa narrativa, na delegacia. E aí, meu amigo, o que você achou aí dessa treta aí do Campeonato Gaúcho? Vocês acham que vai dar alguma coisa? O fato é que o Grêmio agora vai disputar pela 8ª vez o título do Gauchão. E o pessoal do Internacional está revoltado. Revoltado também está o pessoal do Juventude, hein? Aquele pé alto ali, não sei, o que você achou? Você acha que foi pé alto mesmo? Você acha que o gol foi legal? O Daronco estava de frente, hein? Ele poderia ter marcado, mas não marcou. Mas o que você acha? Queria que vocês deixassem aí nos comentários aí o que você acha daquele lance que começou toda a confusão aí do jogo da semifinal aí do Gauchão. Então aproveita aí, deixa aquele like bacana pra gente, que esse vídeo, cada like que você coloca aí, ele é recomendado por mais 5 pessoas. Se inscreva no canal. Tamo junto, a gente vai trazer sempre mais notícias boas assim pra vocês. Um forte abraço, até a próxima, galera.